dia, Sorrindo para a Vida no ar, nesse dia de São José. Já quero começar hoje Sorrindo para a Vida com uma frase bem bacana, bem bonita, uma frase para motivar o nosso dia de São Bernardino de Sena. E ele diz assim: São José, guarda fiel e providente dos maiores tesouros do Pai Eterno, o Filho de Deus e a Virgem Maria. Que lindo, né, gente? Dia de São José, festa na igreja, festa na nossa casa, festa no nosso coração. Eu já quero dar um bom dia para você aí, um bom dia para todos nós aqui. Bom dia, Rodrigo. Obrigado, bom dia, Maria. Uma alegria estarmos aqui. Obrigada. E, gente, olha só, hoje nosso programa especial São José, eu já quero falar para você, estou aqui aguardando o seu pedido, a sua participação, o seu testemunho. Mande para nós. Acesse as nossas redes, sorrindopravida@cançãonova.com ou no nosso Instagram. Manda lá que eu estou aqui ligadinho para receber você, tá bom? Bom dia, Márcio, bom dia, Maria e todo mundo. E hoje o nosso programa é um pouquinho mais curto, não é? Isso. Temos uma transmissão direta de Belo Horizonte, então vamos aqui com Sorrindo para a Vida até às 8h59 e que bom que você está com a gente. Eu já quero continuar aqui dando bom dia para o Eugênio. Seja muito bem-vindo. É uma alegria receber você aqui. Bom né? dia, bom dia. Deus A gente abençoe conversou todos tanto nós. aqui, né, no início. É verdade. Foi ótimo. Maria Marta. Isso. Bom dia, Fagner. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Dia de São José, um grande dia aí para nós, no ano dele, que seja um dia de muita visita, onde nós possamos aí recorrer aí a esse grande santo. Amém. E nós já vamos começar de música, né? Que como o Márcio bem disse, o nosso programa hoje está curtinho. Vamos perder tempo. Vamos cantar a este homem maravilhoso, que tanto bem faz a todos nós, patrono universal da igreja. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou para mim e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Canta comigo: eu sou escravo de tua promessa. Eu sou escravo de tua promessa, de tua promessa, feito para amar até o fim, feito para amar. Até quando, gente? Até quando amar? Até o fim. Eu sou escravo de tua promessa, de tua promessa, e sou feliz vivendo assim. São José, valei-nos, valei-nos. São José, valei-nos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. São José, Valei-nos. nesse dia abençoado, neste ano em que, por orientação da nossa igreja, por essa inspiração dada ao coração do Santo Padre, o Papa,
Um ano vivido sob o patrocínio de São José, sob a sua intercessão. Um ano voltado para as famílias, a imagem da Sagrada Família. E nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus para isso. Mateus capítulo 1, versículos do 18 ao 25. Mateus capítulo 1, versículos do 18 ao 25. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho, ao qual ele pôs o nome de Jesus. Amém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, a mãe de Jesus, estava prometida em casamento a José. E esse prometido aqui já era esposa, só não havia sido desposada, mas já era esposa, tanto que diz aqui, e acolheu sua esposa. E antes também, deixa eu encontrar aqui onde está, não tenhas receio, não é? Diz o anjo a José, José filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. Já era esposa, mas não havia sido desposada, porque o casamento se dava num molde um pouco diferente do que nós vivemos aqui no Ocidente, do que nós vivemos aqui no Brasil. Mas mais do que prometida, de certa forma, Maria já era de José. Estava prometida em casamento a José e antes de passarem a conviver com ela, ela engravidou, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. Imagina, já era dele, era a esposa dele. Eles ainda não tinham morado juntos, porque ele foi cuidar das coisas para receber dignamente a esposa, preparar a casa, criar toda a estrutura, para que recebesse dignamente a sua mulher. E de repente, no tempo em que ela já sendo dele, ele preparava a casa, preparava as coisas para receber a sua mulher, ela encontrou-se grávida. Não tinha como José saber, a não ser pelo meio que ele soube, que Maria estava grávida pela ação do Espírito Santo. E José, seu esposo, sendo justo, sendo um homem de bem. Olha, gente, Maria não fez o mal, mas aos olhos humanos, sim, não é? Ela estava
prometida, já era esposa de alguém, de repente aparece grávida. Aparentemente, ela tinha feito coisa errada, aparentemente tinha feito um mal. O mal que os outros fazem não pode ser justificativa para a gente fazer o que não é certo, para a gente fazer o mal. Por isso a gente nunca pode pagar mal com mal, porque às vezes o que a gente acha que é mal não é. Não é. E aí a gente comete a injustiça. José, seu esposo, sendo justo, mesmo ferido, porque você não tenha dúvidas de quando ele souber aquela notícia o feriu. Mesmo estando ferido, mesmo carregando dentro do seu coração uma apreensão, José, sendo justo, não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Terminar ali com ela, só ele e ela sabendo. Mas no que lhe veio esse pensamento ao coração, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo de seus pecados. Gente, é admirável o que Deus pode fazer com um homem de Deus. Olha a gravidade desta situação, resolvida por meio de um sonho, porque este homem de verdade, tinha sensibilidade suficiente, tinha comunhão espiritual com Deus suficiente para saber distinguir um sonho comum de um sonho inspirado. E por meio da graça de um sonho inspirado, tomar uma decisão correta, justa, sem erro, porque o seu coração estava aberto para ouvir a voz de Deus. E quando eu vejo isso, eu me pergunto, meu Deus, ele em sonho e eu acordado, não é? Sou capaz de ouvir a sua voz, meu Deus. Nosso coração, isso não é um privilégio de José, gente, de São José. Todos nós fomos feitos para ter comunhão com Deus, ao ponto de reconhecer a voz de Deus nas inspirações do nosso coração. E Deus fala por meio de sonhos. Falou com José, falou com Dom Bosco tantas vezes, né? E digo aqui Dom Bosco porque a Canção Nova é de origem, raiz salesiana. Família salesiana. Não é mais de José, São José a Dom Bosco. Quantos homens e mulheres de Deus que ouviram Deus lhes falar por meio de um sonho inspirado. E olha quantas mães sonharam com o futuro do filho que aconteceu. Quantas mães descobriram em sonho situações ocultas envolvendo seus filhos. Porque quando uma pessoa está em comunhão com Deus, Deus fala com ela até enquanto ela dorme. Não é isso que diz o Salmo? Não é? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e retrasar até outra noite o vosso descanso para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até mesmo enquanto dormem. Quando uma pessoa tem comunhão com Deus, até enquanto ela dorme, essa pessoa produz frutos. Essa pessoa é ativa em Deus. Até o descanso dela frutifica. Em verdade, em sabedoria, né? E olha, frutifica inclusive materialmente, porque diz que Deus dá o pão para a pessoa, pão material, até mesmo enquanto ela dorme. Quando você tem comunhão com Deus, até durante o seu sono, Deus te ajuda a resolver os seus problemas.
Deus ilumina a sua vida, ilumina o seu dia, conduz você pelos caminhos da verdade, e assim Ele fez com José. E deu uma orientação bem direta. Mas uma das coisas que mais me comove nesse versículo 19 é que José não julgou Maria. Ele julgou-se a si mesmo em que atitude ele deveria ter diante da situação. Ele não diz aqui que ele pensou que Maria tinha se relacionado com outro homem, ou que Maria tinha traído ele, ou que alguma coisa estava errada, ou que era uma mentira. Não. José simplesmente se pergunta, diante dessa situação, o que eu devo fazer? É fato. Ela está grávida. O como para ele não era a questão. Qual é a minha atitude? O que eu devo fazer como homem? O que é correto diante do que aconteceu? Mas José não julgou Maria. E aqui não pecou. E como é que você sabe que ele não pecou? Porque o seu coração continuou aberto para a voz de Deus. Não se fechou no ressentimento, na mágoa, no pecado. Não é? E sendo um homem de bem, ele tomou a sua decisão. Porque veja, um homem de bem é quem é do bem. E quem é do bem não faz o mal. Porque se ele denunciasse publicamente Maria, grávida do Espírito Santo ou não, o destino era o apedrejamento até a morte. Por isso que ele disse aqui, resolveu despedi-la secretamente. Provavelmente ele teria que se retirar da cidade. Ele teria que ir embora. Ele teria que entrar para a história como aquele que a abandonou. Porque como é que seria despedi-la secretamente? Um dos dois tinha que ir. Se ele fizesse com que Maria fosse embora, ele estava condenando ela à morte. E se ele permanecesse, como é que é essa história? Não é? Tomou sobre si o ônus dessa situação. Decidiu-se por fazer o bem, por preservá-la do julgamento das pessoas. Não a julgou e decidiu preservá-la do julgamento dos outros. Mas houve aqui uma intervenção de Deus. Porque mesmo quando a gente vai tomar uma atitude equivocada, porque ir embora, abandoná-la era uma atitude equivocada. Porque mesmo quando a gente toma uma atitude equivocada, com a intenção de fazer o bem, Deus intervém na nossa vida e corrige a nossa rota. Por isso que Deus conduz a vida das pessoas boas. Por isso que muitas vezes, errando, elas acertam. Por isso que muitas vezes, uma pessoa boa, uma pessoa orante, volta atrás. Porque ela tinha tomado uma decisão, com boa intenção, a decisão estava errada, mas a intenção era boa, e Deus fala ao coração dela, e ela é capaz de voltar atrás, porque tem humildade para isso, como José o teve. E Deus falou ao seu coração. E conta aqui a palavra, tudo isso aconteceu porque tinha-se que cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: eis que a virgem ficará grávida. Era preciso que a promessa se cumprisse. E dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus veio morar entre nós, Deus veio ficar com a gente. E esse Deus conosco é Jesus, é o Salvador, que veio trazer cura, libertação, mas veio sobretudo salvar o seu povo. E quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Porque pouco adianta Deus falar conosco se nós não somos capazes de colocar em prática o que Deus nos manda. Saber a vontade de Deus, gente, ajuda muito pouco a pessoa. O que faz diferença é fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que sabe qual é a vontade de Deus. Você acha que uma pessoa que está desonrando seu pai e sua mãe não sabe qual é a vontade de Deus nesse sentido? Você acha que uma pessoa que rouba não sabe qual é a vontade de Deus?
Uma pessoa que ingressa pelas raias do adultério, você acha que ela não sabe qual é a vontade de Deus? Uma pessoa que mente, levantando falso testemunho contra alguém, você acha que ela não sabe qual é a vontade de Deus? Claro que ela sabe. E mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, corre o risco dela perder a sua salvação. Quanta gente sabe que a sua vida para mudar precisa apenas disso, que ela adira à vontade de Deus. Mas às vezes está apegada aos prazeres, aos benefícios passageiros de uma vida de pecado. E por isso vive o prazer do pecado dentro de uma gaiola de tristeza, uma vida triste, limitada. O bem só virá quando colocar em prática o que é a vontade de Deus. Milagre vai acontecer na sua vida e na minha vida, quando a gente parar só de saber qual é a vontade de Deus e começar a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Não fica só sabendo, não, faça, dê o passo, rompa com o erro, conserte o que está estragado. Volte-se hoje para o Senhor. Peça ao Espírito Santo a graça da conversão do seu coração. Parta de uma experiência de confissão. Confesse mesmo. Ponha para fora aquilo que está entulhando a sua vida, aquilo que está prejudicando você, aquilo que está te afastando de Deus. Porque no momento em que você colocar em prática o que Deus há muito tempo já está falando no seu coração, como falou no coração de José, milagre vai acontecer na sua vida. Milagre. Porque onde Deus se manifesta, sempre há milagre. O milagre do recomeço, o milagre da conversão, o milagre de uma nova vida, o milagre do casamento que foi resgatado, do relacionamento que foi retomado, reconstruído, do vício que foi deixado. Pergunte a uma pessoa que foi dependente química e que pela graça de Deus conseguiu libertar-se da droga, se não foi milagre. Pergunte se foi milagre ou não, para você ver o que ela vai te responder. Só quem está dentro da situação sabe que algumas graças são verdadeiros milagres na vida da gente, que são disparados quando nós resolvemos obedecer a Deus. E diz aqui a palavra, e ele não teve relações com ela até o dia em que deu à luz o filho ao qual ele pôs o nome de Jesus. Tem gente que pensa o seguinte, e não teve relações com ela até o dia. Tem gente que pensa assim, então depois daquele dia ele teve. Não disse que depois daquele dia ele teve. Até aquele dia não teve. E depois daquele dia não é da sua conta, nem da minha conta, nem da conta do Eugênio, nem da conta de ninguém. Porque a intimidade de um casal pertence só ao casal. Verdade. Por que a palavra de Deus não diz quando eles tiveram relação, se eles tiveram relação? Porque isso é de José e de Maria. Mas o testemunho da igreja, dos primeiros cristãos, daqueles que conviveram com Nossa Senhora, e que não foi registrado nas páginas da Sagrada Escritura, porque de verdade não interessava. O que interessava? O cumprimento da promessa. A virgem tornou-se grávida pela ação do Espírito Santo, da parte de Deus. Dali para frente foi a escolha dela, de Maria e de José, mas que Nossa Senhora compartilhou com aqueles que com ela conviviam. Viveram uma vida casta, e é esse o testemunho da igreja. E se não tivesse vivido uma vida de abstinência sexual, qual o problema? Nenhum. Os dois eram casados, se tivessem tido alguma relação, teria sido uma santa relação. E por que então se defende essa abstinência? Porque foi fato. Porque a igreja testemunhou isso no início. Porque corresponde à verdade. Mas se não fosse, teria problema nenhum. Porque os dois estavam debaixo da bênção de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é interessantíssima. A palavra de Deus, ela tem pudor. Porque pudor é você manter em segredo o que é sagrado, sabia? Por que uma pessoa que tem pudor não fica desfilando seus genitais aí para os outros verem? Porque ela mantém em segredo
o que é sagrado. Por que a gente se veste em dias quentes? É para esconder o que é feio? Não. O corpo humano é uma coisa maravilhosa. O nosso corpo, inclusive os nossos genitais. É uma coisa linda, maravilhosa. Então por que se cobre? Para se guardar em segredo o que é sagrado. Não é por vergonha, não é porque é pecaminoso. É porque por meio dos nossos genitais, nós somos co-criadores com Deus. Nós participamos da criação, nós estendemos a criação de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Não é? E a palavra de Deus, ela tem pudor, ela mantém em segredo o que é sagrado. Ela não expõe as pessoas desnecessariamente. Tem situações que precisaram ser expostas, como às vezes você tem que expor um tumor. Você tem um carnegão ali na pele, você tem que apertar aquilo, um furúnculo, você tem que fazer aquilo vir para fora. Porque senão torna-se algo pior. Então há pecados que se tornaram públicos, que a Sagrada Escritura registra para dizer, isso aqui não pode. Isso aqui era um tumor. Isso aqui era um furúnculo. Isso aqui tinha que ser expelido. Mas aquilo que é santo, que é sagrado, que é bendito, mas que é da intimidade, a Sagrada Escritura não expõe, gente. Entendeu por quê? Até o dia. Porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, inclusive nisso. E quando eu olho para São José, eu penso, meu Deus, que modelo de homem. Como precisamos ter homens segundo a figura de São José. Verdade. Como nós precisamos de homens bons, homens de verdade, não de homens covardes, não de homens sem princípios, sem valores. Hoje é tão difícil encontrar referência, gente, masculina, porque às vezes quando você olha para uma pessoa, daqui a pouco vem os escândalos. Era só fachada. Nossa sociedade tem sede de homens de verdade. Precisamos de homens de verdade. Homens com princípios, homens com valores, homens corajosos, homens que saibam ser maridos de verdade para suas mulheres, bons maridos, bons pais. Quantos filhos órfãos de pais vivos? Porque um saco de banana consegue ser mais pai do que aquele indivíduo. Nós precisamos de pai como São José foi pai de Jesus. Chamou no peito, assumiu a causa, correu risco de morte, deixou tudo o que tinha, tudo. Deixou os parentes, deixou as propriedades e colocou a sua esposa e o seu menino no lombo de um jumentinho e foi para o país estrangeiro para poder preservar a vida deles. Cuidou deles lá, um homem de verdade, capaz dos maiores sacrifícios para salvaguardar a sua família. Não um homem fraco, que para defender os seus prazeres, para defender os seus ideais, os seus sonhos particulares, sacrifica a própria família porque está atrapalhando os seus projetos. Isso não é homem de verdade. Isso não é. E vai descobrir mais cedo ou mais tarde que ser homem não é isso. Porque quando a gente vai chegando ao final da nossa vida, a nossa missão vai ficando mais clara para nós. E às vezes a gente descobre que a gente errou o alvo. Que a gente dedicou a vida a coisas fúteis, coisas passageiras, das quais nós nem sequer desfrutamos, porque estávamos ocupados demais em conquistá-las. Gasta a vida conquistando, depois não tem tempo nem de desfrutar. E por causa disso, se sacrifica aquilo que se tem de mais precioso, que é a própria família. Olha, aqui na Canção Nova nós somos consagrados, mas uma coisa nós temos clareza. A nossa consagração é muito importante dentro da Canção Nova, mas a prioridade é do nosso matrimônio. Primeiro vem o meu matrimônio, porque ele é sacramento. E em seguida, em conjunto com a minha vocação, com a minha consagração, vem o restante. Não posso abdicar do sacramento do matrimônio. Não posso.
Como, por exemplo, não cabe na Canção Nova um sacerdote que resolveu renunciar ao seu ministério. Vê que não, as duas coisas estão conjugadas. Mas uma vez que ele se tornou sacerdote, o sacramento tem prioridade. Para você ver como é bonito e como é importante, como é prioritário na vida de uma pessoa, o sacramento e a sua família. E muitas vezes eu disse isso aqui dentro, não é? Todo mundo sabe que eu sou um missionário bastante ativo, eu vou em muitos encontros, finais de semana, aprofundamentos, seminários de vida no Espírito, experiências de oração, porque eu nasci dessa experiência e vou morrer nessa experiência, de levar a palavra de Deus nesses encontros, mas nunca com prejuízo da minha vida familiar. Tem que ser em comunhão com ela. Que testemunho horroroso seria para eu estar num palco pregando, aí pelo Brasil, minha família destruída por falta de assistência. Porque missionários tem muitos, mas marido da Rose só eu. E pai do Rafael e do Lucas, só eu. A gente tem que aprender com São José a colocar as coisas nos seus devidos lugares e a ter prioridade. Nossa Senhora e Jesus foi prioridade sobre o trabalho dele, foi prioridade sobre a oficina dele, foi prioridade sobre os primos, os tios, os parentes, até sobre os pais. Porque o homem se unirá à sua mulher, deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Homem de verdade, homem destemido, gente, homem trabalhador. Olha, o coração da gente se orgulha de ver um modelo como esse apresentado na palavra de Deus. E diante disso eu pergunto, qual é o motivo de nós vivermos? Senão de tornar o mundo que nós vivemos menos difícil para cada um de nós. Qual é o motivo de você viver, ô Eugênio? Senão de melhorar esse mundo um pouquinho. Verdade, irmão. Não é? Maria Marta, qual é a razão da sua vida, senão de melhorar esse mundo um pouquinho, tornar o nosso mundo menos difícil para algumas pessoas? Esses dias eu tive uma conversa tão boa com uma amiga, e como a conversa foi à noite, se estendeu até um pouquinho mais tarde, ela depois se desculpava por ter me tomado esse tempo. E eu dizia para ela, e os amigos são para quê? Para isso, não é? E os irmãos? Para que servem? Se eu sou seu irmão para isso também. E no outro dia ela me contando os efeitos da conversa para ela. E eu fiquei tão feliz. Porque se a gente puder aliviar um pouquinho a vida dos outros, um pouquinho, esse pouquinho que a gente alivia, a gente eleva conosco o mundo inteiro. O mundo inteiro melhora, o mundo inteiro, por causa de um bem que você faz. E o que é a gente aliviar as pessoas? É ajudar, é ensinar. Ensinar quem não sabe, ajudar quem precisa, alegrar quem está triste. Nesse dia de hoje, se você levar alegria a um coração entristecido, você fez um bem tão grande. É você repartir, porque repartir não é dividir, repartir é fazer o outro participar. Por isso que na palavra repartir não tem divisão, mas tem parte. É deixar o outro tomar parte. Então você repartir o que você tem é fazer o outro participar da sua vida, é fazer o outro participar do seu coração. Como é que você alivia a vida de alguém? É reconhecer naquela pessoa o que há de melhor nela. É você confirmar aquela pessoa nas suas qualidades, no bem, no caminho certo. Gente, que coisa importante que é o papel de um pai na vida de um filho, porque o pai é aquele que confirma. Qual é o munus do bispo? Um deles é confirmar. Tanto que o sacramento da confirmação, quem dá é o bispo ou o padre autorizado pelo bispo, porque é próprio do bispo confirmar, porque o bispo é pastor, porque o bispo é pai, mas dentro da sua casa, esse munus é seu, pai. É você quem confirma os seus filhos no caminho certo ou no caminho errado.
Que pena que tem pai que confirma o filho no caminho do alcoolismo, no caminho da prostituição, no caminho do jogo. Confirmar é firmar o camarada ali. Depois você não consegue arrancar ele do erro, porque você firmou ele lá. É que nem uma árvore dessas que tem raízes muito profundas, depois que ela firma ali, eu vou te dizer, para você arrancar, meu amigo, se você sabe disso, e se eu sei disso, se nós sabemos disso, nós precisamos, principalmente como pais, confirmar os nossos filhos no bem. Quantos filhos não viveram desvios sexuais? Não viveram. Estão confusos porque não foram confirmados na sua sexualidade. Não foram confirmados. Precisava essa presença paterna ali para confirmar o filho, para confirmar a filha. Quanto filho cresceu inseguro até hoje, é uma criança velha. Precisa ter alguém o tempo inteiro do lado, vai dar certo, vai. O homem está quase morrendo e você está tendo que dizer, vai, coragem. Porque faltou lá atrás um pai que o confirmasse. Se isso aconteceu com você, eu tenho uma boa notícia. Você tem um pai que nunca te abandonou, Deus. E tem um outro pai, que foi o pai de Jesus, que hoje pode ser para você essa força. Mas pela graça do Espírito Santo, o que te faltou, meu irmão, não há de faltar ao seu filho. Deus vai te dar a graça de você ser um pai que confirme. Agora, se não existe caridade no seu coração, se não existe caridade no meu coração, se no nosso coração falta amor, o que não faltou no coração de José, porque preferiu correr risco de morte a abandonar quem era da competência dele, porque era um homem caridoso, generoso. Se você não tem amor no seu coração, você sofre do pior tipo de doença cardíaca. A pior doença do coração é a falta de amor, porque um coração fraco é um coração infartado. Vou até fazer um paralelo. Um coração infartado, fisicamente, não impede uma pessoa de ser feliz. Não impede. Tem muita gente que teve que fazer cirurgia, cateterismo e outras coisas, colocou marca-passo, e isso não impediu de ser feliz, não impediu de ter alegria, não impediu de ter paz, mas um coração sem amor, um coração infartado, pode não matar a pessoa, mas um coração sem amor faz mortos-vivos. Quando você assiste esses filmes de zumbi que tem por aí, que dizem que é ficção, não é ficção, não, é verdade. O mundo está cheio de zumbi, cheio de morto-vivo, porque a pessoa morreu por dentro no seu coração. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo a graça de um coração latejante, vivo, vibrante como o coração de São José. Se você quer que os outros sejam felizes, eu termino aqui com essa palavra. Se você quer que as pessoas sejam felizes, como José fez feliz Maria, como fez feliz Jesus, se você quer que os outros sejam felizes, use de amor. Tenha compaixão. Tenha misericórdia, tenha piedade. Sofra junto para aliviar. Se você quer a felicidade da sua família e a sua família tem feito você sofrer, sofra junto para aliviar a dor. Carregue o fardo. Você vai fazer seus filhos felizes, você vai fazer seu marido feliz, mais cedo ou mais tarde. Você vai fazer sua mulher feliz. Agora, se você quer ser feliz, sabe qual é o segredo? Faça a mesma coisa. Ame. Tenha compaixão. É o mesmo segredo. O segredo para ser feliz é fazer feliz. Olha, feliz, gente, não é a pessoa simplesmente amada. Feliz é a pessoa que ama. Porque amar já pressupõe ser amado. Mas tem muitas pessoas que são amadas e não amam e são infelizes. Mas eu nunca vi alguém que ama de verdade e ama para valer dizer a vida não presta, eu sou infeliz, eu estou triste. Olha, o segredo para ser feliz é amar. Ame, tenha compaixão, pois o único segredo para ser feliz é fazer feliz.
E isso a gente aprende com São José nesse dia de hoje. O segredo para ser feliz é fazer feliz. Olha um pedaço dessa música aqui, que diz, né? Bonito até. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz. Oh, é isso aí. É São José. Vivendo assim. Que coisa linda, né? Lindo, maravilhoso. A gente é feliz sendo escravo da promessa de Deus. Assim foi São José. Uma escravidão que faz feliz, hein? Já pensou? Escravidão a Deus, ao amor. Já ouviu falar disso? Coisa linda, muito É o diferente, linda. né? Que inspiração essa música, hein, Eugênio? Inspiração, irmão. Que inspiração. Louvado seja Deus. Nesse dia, principalmente, esse dia dedicado a São José, o nosso coração fica como que pulsando ainda mais forte. Eu me lembro quando pela primeira vez eu ouvi você cantando essa música e talvez tenha sido a primeira vez que você tenha cantado. Eu estava na casa de Maria aqui, o departamento de criação era lá, o palco do nosso rincão era todo improvisado, você lembra? Chão de terra batido, claro. Era para os lados de lá, nem me lembro direito como era, e lembro que de lá você cantando chegava a nós. Essa canção que nos comovia até o íntimo, as entranhas. Porque por meio de São José, o Senhor Deus fala ao nosso coração. José é uma palavra de Deus para nós, né? É verdade, é verdade. Muito obrigado, meu irmão, pela sua docilidade. Graças a Deus, que bom. Vamos cantar, Eugênio, mais um pouquinho. Essa oração, né? Não é uma música, é uma oração. Eu sou escravo de tua promessa, feito para amar, Márcio, até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Que graça. E nesse dia de São José, nós possamos viver isso mesmo. Feliz é a pessoa que ama. São José se ajustou à vontade de Deus. Essa era a justiça de São José, aquele homem justo, né, que estava atento à vontade de Deus, até no sonho, né, Márcio? Isso. São José justo, ajustando-se à vontade de Deus. Que nós possamos ser assim, pessoas que se ajustem à vontade de Deus. Não sei o que você vive, meu irmão, minha irmã, mas se ajuste à vontade de Deus. É assim que você vai ser feliz. Né, Rodrigo? Amém, amém. E uma das características, das muitas características de São José é ser o provedor da Sagrada Família. E nós recebemos vários testemunhos hoje mencionando São José como esse provedor da graça de Deus, da providência de Deus. E eu gostaria de trazer um testemunho aqui para vocês da Joyce. Ela escreveu para nós assim: me chamo Joyce e sou de Ipauçu. Desde pequena acompanho a Canção Nova. Tenho 33 anos, sou sócia há bastante tempo e hoje tenho um filho que se chama Francisco. A presença de São José em minha vida é incrível. Fiz uma cartinha pedindo a bênção de ser sorteada nas casas do CDHU. E ele, na permissão de Deus, intercedeu e me deu essa graça. Meu esposo Fernando era motorista de caminhão e viajava toda semana. Pedi a São José que intercedesse para que ele conseguisse outro trabalho, para estar todo dia em casa e acompanhar a vida do Francisco, nosso filho. E São José nos atendeu. Amém. O último pedido foi atendido e foi que a nossa proprietária da casa onde morávamos de aluguel permitisse que ficássemos por pelo menos mais um mês na casa dela, tendo em vista que a casa onde eu residia foi vendida. E São José também nos concedeu. A devoção e gratidão a São José em nossa vida é eterna. São José é um exemplo de homem,
é um exemplo de esposo e um exemplo de pai. Valei-nos, São José. Valei-nos. E ela nos mandou a foto aqui, a Joyce, da sua família. Pio está aproximando aqui para pegar. Aqui ela está ao lado da imagem de São José, junto com seu esposo. Ambos estão com a camiseta da medalha das duas cruzes. E fica um pouquinho aí, Pio, que eu vou mostrar aqui também o fruto da promessa. Olha que lindo. O seu filho Francisco. Que fruto bonito. Estilo O fruto Miguel. da promessa, vestido de São Miguel Arcanjo. Uma belezinha aqui, testemunho de São José, gente. E é uma bênção de Deus, várias famílias têm mandado para nós seus testemunhos. E eu queria mostrar para você uma outra família que também nos mandou um curtinho testemunho também falando da presença de São José. Hoje eu quero agradecer a Deus por mais um ano de vida. Estou fazendo 50 anos. Parabéns! Parabéns. Só tenho a agradecer a Deus a intercessão de São José em minha vida, em minha família. Muito obrigado por essa obra que é fonte de milagres em muitos lares. Essa é a minha família. Minhas filhas, Ana Beatriz e Ana Maria, e meu esposo, José Luiz. Moramos em Cascavel, Paraná, e pertencemos à Capela de São José, nosso padroeiro. E ela manda aqui, a Maria de Fátima, manda para nós a foto da sua família. Também aqui com a camiseta da Medalha das Duas Cruzes. E também pela intercessão de São José, uma família linda, uma família abençoada. Um abraço para esse povo maravilhoso de Cascavel, Paraná, gente tão amada, gente tão querida, saudades dessa terra aí. Esse tempo que a gente está isolado, confinado, vai dando uma saudade do coração da gente, né, Eugênio? Verdade, verdade. Olha, quero aproveitar aí o testemunho, Rodrigo, que você trouxe, porque eu sei que muitas pessoas hoje estiveram seu coração incendiado, ardendo de vontade de conhecer um pouco mais sobre a vida desse homem de Deus e da espiritualidade que o envolve. Então, quero apresentar esse livro do Frei Patrício, Caminhando com São José, uma leitura espiritual e pastoral para viver o ano de São José. Então, vai ser de verdade uma educação em nível espiritual. Eu sei que muitas pessoas querem viver uma espiritualidade mais profunda, mais fecunda. Há aqui uma proposta. Frei Patrício é mestre nesse assunto. Maravilhoso esse homem, viu? Você quer fazer uma boa direção espiritual? À luz da intercessão de São José? Esse livro aqui, tá bom? É uma parceria entre a editora Canção Nova e a editora Ângelos, Maria Marta. Maravilhoso, viu? São José, valei-nos, né? Tá aí o caminho, né? Para a gente conhecer um pouco mais sobre a história de São José, esse nosso pai na fé. Já está à disposição através da loja da Canção Nova, no nosso site loja.cançãonova.com, como as camisetas que o Rodrigo também apresentou ali através das fotos, todos os nossos materiais de evangelização, as músicas do nosso querido Eugênio Jorge, a camiseta de São José, que a nossa equipe aqui hoje está usando. Você gosta de rezar com as músicas do Eugênio? Eu amo! Também. Entra no nosso site, digita lá Eugênio Jorge e você vai ter muita coisa boa. Márcio, quero aproveitar, até o Eugênio também ele está presente, a gravadora está fazendo um trabalho aí para esse ano de São José, aí com EP oracional, aí, rezando com São José. Olha aí. A primeira música do EP já foi lançada hoje, então você pode conferir no YouTube, em todas as plataformas digitais, e aguarde aí porque vai vir mais, aí Eugênio cantando, Diácono Nelson. Saindo daqui eu vou pro estúdio para gravar. É mesmo? A ladainha de São José. Gente, olha aí. E Márcio, ontem eu fiz uma live que foi assim, muito abençoada. Graças a Deus, muita interação. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Foi um momento de muita graça à luz da presença de São José. Foi muito bom. Deus lhes pague, todos vocês que nos acompanharam. Quanta coisa maravilhosa, né, minha gente? E diante de toda a bênção que é a palavra de Deus, essas partilhas que nós fazemos, os testemunhos, eu gostaria de dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. É isso. E eu tenho certeza que é por isso que você também ajuda a Canção Nova. Quero nesse dia de hoje pedir que você não se esqueça desta obra de Deus. Aqui. Maria Marta já está segurando aqui o para valor, nós. né, da nossa campanha. Como é que nesse está, dia de São Maria? José.
Hoje nós estamos com 64%, graças a Deus. Mas pela intercessão de São José, sua ajuda, né, você que é nosso sócio, nos faltam 36%. Faltam 36%. Quero convidar você que é sócio, evangelizador, a ser fiel nesse mês de março, porque pela graça de Deus, pela intercessão de São José, vamos fechar os 100%. Amém, vamos fechar. Mas quero também convidar você que está acompanhando recentemente a Canção Nova e ainda não teve a oportunidade de se inscrever como sócio, você pode ajudar também, não é? Entra no nosso endereço contas.cançãonova.com e ajude a manter essa obra no ar. Valeu a pena acompanhar a Santa Missa transmitida pela TV Canção Nova? Vale a pena acompanhar o Sorrindo para a Vida? Vale a pena acompanhar o Amor Vencerá? O Terço da Misericórdia, o Santo Terço? E nós poderíamos aqui elencar inúmeros programas, acampamentos de oração, as quintas-feiras de adoração. Vale a pena? Então ajude a manter, tá certo? E quem quiser se inscrever como sócio, já fica aqui como última informação, porque fica mais fresquinha na cabeça. Terminou o programa, você já entra direto. clube.cançãonova.com, é isso? Isso mesmo. E se tiver dificuldade, pode falar também com nossos atendentes, que é 0 Operadora 12 3186-2600. E eu já quero agradecer, né, você que me acolheu na sua casa nessa semana. Muito obrigada. Semana que vem a Paula está de volta, né? Graças a Deus. Encerro feliz, né, hoje, nesse dia de São José. E já quero chamar lá a missão de Belo Horizonte, a nossa irmã Margarida Carvalho. Até com Deus. Você é sempre bem-vinda, viu, Maria Obrigada. Marta? Foi ótimo ter você aqui nesses dias e nós esperamos ter você aqui muitas outras vezes. Vou ficar bem feliz de te ver aqui conosco outras vezes. Obrigada, Márcio. Obrigada, Tua Eugênio. promessa, valeu. Vamos lá, Eugênio. Deus abençoe. Vamos fazer uma passagem musical para Belo Horizonte. Feito pra amar até o fim.